quem não sofreu uma angústia Não possa vai ser sofrer, que né? passe por isso. Ninguém Né? está isento, né? E nessa terceira pergunta aí, a resposta dela está lá no Salmo 46, o verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, é um socorro bem presente, não é um socorro distante. Não. Não é como você precisar de ajuda e dizer assim: "Eita, eu tenho que ir no hospital, mas o hospital está a alguns quilômetros de distância da minha casa, né? Buscar o socorro." Não, ele é um socorro presente. Né? Ele está presente para lhe socorrer, né? Para lhe livrar da angústia. E diz, né, que ele é o nosso refúgio. Aí faz lembrar o quê? Das cidades de refúgio, que estavam sempre localizadas em um acesso bem fácil para que, quando o povo de Israel se cometesse ali algum ato, por exemplo, um descuido ali, houvesse, eu chegasse a matar o meu próximo, quem sabe fazendo algum trabalho ali, uma ferramenta o atingiu, tal, eu deveria correr desesperadamente para uma dessas cidades de refúgio. Então mostra que nós hoje, ao fazer algum mal, ou está sendo acometido de algum mal, corra, né, para o refúgio que é o Senhor. Muito bem. Muito bom. Quarta pergunta. Com que sentimentos contempla o Senhor seus filhos? Olha, com que sentimento, né? Porque talvez muitos, né, possam achar que Deus ele não tem, né, um sentimento assim. Na Idade Média mesmo, o caráter de Deus era um caráter de um Deus mau, né, que só estava olhando ali para ver se alguém errou e parece, tome um raio, né, morra, né, vai queimar agora, nas chamas do inferno eterno, né. Tem muitos que Mas, têm a concepção errada, né? Do que é o Deus do Antigo Testamento, né? Olha como um Deus vingativo, um Deus tirano que está ali para castigar, pronto, né? Enfim. Mas o próprio Cristo, né? Ele entendeu de uma forma contrária nessas pessoas, né? Ele disse certa vez, né? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, né? Então, Deus é um Pai amoroso, né? E a Bíblia usa dessa figura, né? Para poder ilustrar também o amor de Deus pelos seus filhos, né? Ele é amor, mas também é justiça, né? Essa é a Exatamente. parte que a gente mais Exatamente, esquece. né? Um pai, por mais que ame o seu filho, ele nunca vai deixar de o castigar se assim quando ele cometer algum delito, né? Como um bom Fizer pai sempre disciplina, né? Exatamente. que é para a própria salvação, né, do filho, né. No Salmo 103, o verso 13, diz assim: Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, Deus ele tem esse sentimento de compaixão, né? De se compadecer, de olhar a necessidade dos seus filhos. E é tão interessante que ele se compadece tanto, a prova pela vida de Cristo. Ele deu Jesus a esse mundo. Imagina, ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus te falou, né, que ele não veio a este mundo para julgá-lo, assim, para salvá-lo. A sua primeira vinda foi para salvar o mundo. E o amor de Deus é muitas vezes incompreendido, né? Ou incompreensível, porque a gente muitas vezes tenta associar o amor do ser humano para com o seu próximo com o amor de Deus, né? Não tem essa, né? Porque o amor de Deus é incomparável. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E quem não ama não permanece em Deus. E não conhece, né? E não conhece a Deus, né? Então, embora que ele faça essa ilustração, né, que use, né, da figura do pai e da mãe para demonstrar o amor pelos seus filhos, né, de fato, não há como comparar, de fato, né, o tamanho do amor de Deus para com os seus filhos, né. É uma forma de a gente poder compreender um pouco da ação de Deus pelos seus filhos, né, mas... Ô, Gleice, só fazendo um breve comentário. Quando se fala assim, né, no amor de Deus, não se compara incompreensível, muitas vezes, né, assim. Não que você não consiga entender esse amor, mas assim, é algo tão fora do comum, do que acontece na sociedade, entre os seres humanos, que você fica maravilhado.
Mas, poxa, que a tal ponto esse amor chegou, né? Assim, de você fica maravilhado, assim, né? Você fica assombrado, mas de uma maneira boa. Poxa, que amor, né? Você Vamos para a quinta pergunta. Que sabe ele e de que se lembra? que sabe ele, né? Se aplicando ao nosso respeito, né? A humanidade, ao ser humano, de que se lembra. O Salmo 103, agora o verso 14, diz assim: Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele sabe da nossa estrutura, né? A E nossa se lembra, né? fragilidade, né? E como nós somos fracos, pequenos e que carecemos, né, de um cuidado, né? Isso. Porque se não for, olha, se Deus está preocupado conosco, nessa estrutura, né? Sabendo que nós somos pó. Agora imagine quando você está passando por uma dificuldade, uma angústia. Será que ele não vai se preocupar mais ainda não? Ora, se ele já se preocupa com você, você estando, vamos dizer assim, bem, né? Sim. Imagina você estando mal, né? Passando por aflições, angústias. Então, com certeza, eu acredito assim, o cuidado ainda vai ser redobrado, né, da pessoa de Deus para conosco. Sexta pergunta. Que prometeu o Senhor ser para os oprimidos? O Salmo 9, o verso 9 diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E angústia, né? Olha, um alto refúgio, né? Você falou aí das cidades de refúgio, né? Que também aí tem tudo a ver, né? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia, né? Isso. E se eu não me engano, as cidades ficavam em um local que ela fosse avistada. Se não me falha a Que memória, ela fosse avistada. sim, de longe, essas cidades de Sim, refúgio. sim, sim. Até para que as pessoas pudessem realmente correr para o refúgio, né? Não ter nenhum embaraço no caminho, ficar procurando, né? Então a mesma coisa Deus, né? Embora é até triste falar assim da realidade desse mundo, mas muitas pessoas às vezes estão embaraçadas, né? Meio que perdidas. Por isso que Não sabe aonde recorrer, né? por isso que o programa aqui na Escola Bíblica tem essa missão. E nós estamos aqui não é para que você olhe para nós, né? Veja simplesmente seres humanos aqui mortais a falar uma mensagem, mas essa mensagem tem o objetivo de você olhar para o alto refúgio que é Jesus Cristo, né? E correr para Ele. E feliz aquele que tem Deus como seu alto refúgio. Amém. Porque aqui o salmista falou, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Se não tem Deus, né? A quem a gente vai recorrer, Quem vai né? ser o outro, né? Não tem, né? Sétima pergunta. Que prometeu o Senhor aos seus filhos quando passasse por provações e aflições? Isaías 43, o verso 2 diz assim: Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa, né? O pessoal passou pelo Mar Vermelho, né? Pelo meio do mar, o mar se abriu em terra seca, ainda secou a terra, né? A terra não ficou molhada. Em terra seca, Deus esteve com o povo. Deu tudo certo. O Jordão, em tempo de cheia, o rio, ele parou. O pessoal passou também em terra seca, né? Então, o que dirá diante das circunstâncias que nós estamos hoje, né? Assim, o que passamos hoje? Às vezes, quem sabe você pode estar num quarto aí, né? Isolado. Bom, não é um mar, talvez para nós aqui, mas para você talvez seja um mar. Você não consiga passar, né? Mas da mesma forma que um mar literal, ele abriu, e ele esteve com o povo guiando, fez passar, Deus também pode fazer com que você passe dessa dificuldade toda, né? Saia, né? Ultrapasse esse mar de angústia, de aflição, né? Esse rio, quem sabe o Jordão aí está em cheia, né? As circunstâncias da vida
Ele vai fazer você passar. E quando fala do fogo, eu ouvi no programa, vi ali que Gleice comentou, né, dos 3 amigos. Quer falar aí, Gleice, alguma coisa? Então, isso nos faz lembrar, né, dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados, né, na fornalha de fogo ardente, onde já tinha O sido negócio estava quente, aquecida, viu? estava 7 quente, vezes né, mais, né? 7 vezes mais, com a intenção de quê? De queimá-los vivos, né? Uhum. E eles estavam confiantes no Senhor. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, ó, fica sabendo, ó rei, que a gente não vai se curvar, né? A gente não vai adorar os teus deuses, né? E daí, né, Deus o livrou, né? E interessante que diz, nem a chama arderá em ti. Eu não consigo vê-los lá dentro, tipo assim, né? E tá quente demais, tá não sei Está o um quê, calor, né? aguenta aí. Não, eles estavam como se tivesse, Estava passeando, né? tava passeando, né? Nem cheiro de fumaça, né? Nem um fio da sua cabeça, do cabelo da sua cabeça foi queimado. Então, assim, Deus, né, pode te livrar, né, dessa chama, desse fogo, dessa provação que você esteja passando aí, né, e a gente vai simplesmente estar passeando por ela, assim, ó, cantando, feliz da vida. Interessante, enquanto você comentava, tanto lá no programa da Rádio Web, como agora, veio na minha mente assim, porque já houve questionamento de pessoas falando assim, então por que se essa promessa aqui de Deus, né, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti? Aí as pessoas citaram os mártires, uma vez no questionamento, poxa, eles foram mortos na fogueira, né? Eles tiveram a mesma confiança que os 3 amigos, porque eles falaram assim, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, a gente não vamos cumprir tua ordem, não vamos se curvar. Ou seja, eles estavam para ser fiéis a Deus, tanto passando pelo fogo e não se queimando, como se queimasse, para eles ia estar de boa, né? Uhum, E esse exatamente. o verdadeiro, essa é a verdadeira confiança. Confiança, né? Independente do que vai acontecer, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou confiar no Senhor, né? A palavra diz, Aí, né, ser fiel até a morte, né? Então, pois é, então não quer dizer que a se morte não vai vir, né? a sua confiança deve estar a tal ponto que, mesmo se eu vier a morrer, eu vou confiar. Eu confio. Confiança na vida Ainda que eterna. a figueira não floresça, né? Nem haja fruto na vide, né? Eu louvarei o nome do Senhor. Aí eu lembro que nesse questionamento, né, a pessoa respondeu assim: olha, pode ser que a promessa de Deus ela se cumpra e ela se cumpra parcialmente. Aí deu exemplo: nem a chama arderá em ti. Muitos que foram queimados, vou dar o exemplo de João Russo, no momento que atearam fogo ali nele, ele começou a louvar. Então, quando alguém sente o fogo bate e você leva uma queimadura, você grita. Ele Uhum. estava cantando. Então, aconteceu o que? A chama não estava ardendo nele naquele Uhum. momento. E ele cantou, né? E outros, né, como teve o Thomas Kramer, ele certa vez ele colocou lá, né, quando estava sendo levado para a fogueira, ele tinha assinado um tratado voltando atrás, e ele se arrependeu muito. E no momento que atearam o fogo ali, ele disse assim: quem vai ser queimado primeiro vai ser essa mão. Por ter assinado aquilo, ele colocou a mão logo no fogo ali, ó. Vai ser primeiro vai ser ela. Né? Então, assim, homens de fé, que Aham. independente do que acontecer, eles estavam para servir a Deus, né? E não voltar atrás. E se voltaram atrás, se arrependeram, como foi o caso dele, né? Será que ele tomou em consideração aquele versículo comigo? Olha, se tua mão te faz pecar, Ela arranca, né? fez, Ele né? disse, ela me fez eu botar ela no Essa é a fogo. primeira, né? Cumpriu a risca. Rapaz. Pergunta 8: o que disse Davi, com referência à aflição que estava sofrendo? No Salmo 119, o verso 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha o que Davi diz. Foi-me bom, né? Foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, a aflição aí pode ser uma amiga, né? A dor pode ser uma amiga. Eu lembro Uhum. de um pastor adventista, que hoje já está no Senhor, ele falou assim, a dor muitas vezes pode ser uma amiga. E ele deu exemplo. Tem algumas pessoas que têm um problema aí de saúde que elas não sentem dor, Já né? vi, já vi No, esses no seu casos já. sistema, como é que eu posso dizer?
na questão mesmo do seu corpo, né? Uhum. No seu físico, ele não sente dor. E ele até falou ali, na pregação dele, ele dava relatos de algumas pessoas que se queimaram, não perceberam e perderam ali, né, dedos, alguma coisa assim, sofreram queimaduras extensas ali e não sentiram dor. Ele disse, nessas horas a dor seria necessária, porque ia avisar, né, que algo estava acontecendo Sim, sim. de ruim. Então, nisso que Davi fala aqui, né, foi bom eu ter passado por aflição, né, para que eu pudesse guardar, aprender a guardar os teus estatutos, né? Então, Caso até de filhos, né? Olha, no tempo do meu pai e da minha mãe, era pizza, viu, que a gente levava, não sei o quê. Mas hoje eu sou grato a ela, né? Pelas as sempre, pizzas que eu levei, né? Porque se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui hoje, né? ó, passou por uma aflição, Passou né? por uma aflição, né? Na hora, no momento, é triste, né? Não é de prazer, né? Mas depois disse, mas rapaz, não foi bom eu ter passado pelo aquilo, né? Talvez eu não tinha nem, né? Aí começa a dizer. Então, Davi reconheceu aqui, né? E foi uma forma dele também aprender os estatutos, né? Porque ele me falou, para que eu aprendesse os teus estatutos. Você contando isso, você vai lembrar, tem pessoas que é até mais forte nas palavras assim. É bom que você quebre a cara, para que você aprenda, né? Tem pessoas nos pais, né? Diante, hoje os pais, acho que de hoje, essa geração nova não fala tanto isso, mas os antigos, né? Tá bom, já lhe falei, é bom que você quebre a cara, para que você aprenda, viu? Né? Então, Nona pergunta. Quando afligido, pelo que orou ele? No caso do Davi, né? isso, o Salmo 25, verso 18 diz assim: Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Então, quando afligido, pelo que ele orou, né? Ele pediu ali, né? Primeiro ele fala da aflição, para que Deus olhasse pela aflição dele, para a dor e perdoasse todos os pecados. E assim, embora eu vou aproveitar até essa parte que falou sobre perdão dos pecados, muitas aflições e dor vêm por causa dos pecados. As pessoas muitas vezes estão sofrendo por causa dos pecados. E é importante nesse momento você ir até Deus, né, e pedir o perdão dos pecados, confessar os seus pecados, né, para que a alegria que você recebe quando você é perdoado vai ultrapassar a dor da aflição, né? Imagina aí, uma pessoa que está atormentada e está angustiada por algo que ela fez de errado. E ela mesmo que, um exemplo, alguém esteja na prisão, ou outros estejam distantes dos familiares porque cometeu algum erro, né? E recebeu perdão. Isso vai dar um alívio. As outras coisas que acontecem como consequência do erro não vai ser nada comparado ao perdão. Você está perdoado, né? Poxa, agora eu tenho o meu passado está limpo diante de Deus, né? Então isso lhe fortalece até para aguentar, se for possível, as dores, né? Você vai ter uma alegria, né? Um coração vai estar aliviado da angústia. Décima pergunta. Antes, antes das, antes Sim. da ser, Antes de ser afligido, né? antes de ser afligido, que fez ele? No Salmo 119, o verso 67, diz assim: Antes de ser afligido, andava errado. Olha, mas agora guardo a tua palavra. Olha, antes de ser afligido, andava errado. Então, a aflição veio para ele andar corretamente, né? Andar no caminho. Daí ele diz: Mas agora guardo a tua palavra. Então, é isso. Essa é a primeira pergunta. Que aprendeu Cristo por meio do sofrimento? Interessante, né? Pergunta interessante. Interessante, né? Porque que aprendeu Cristo, quer dizer que Cristo tinha algo a aprender, né? Jesus, né? Não foi o homem diferente de nós, né? A partir do momento que ele assumiu essa natureza, a natureza carnal, essa natureza Pecaminosa, né? pecaminosa, entendeu? Ele estava sujeito a passar por tudo que o ser humano passa hoje, né? Então ele entende.
Não é à toa que a Bíblia diz lá, né? E crescia o menino falando de Jesus em estatura, conhecimento e graça, né? Ele cresceu, né? Como Ele qualquer outro, cresceu, né? né? Ele cresceu, né? Ele aprendeu, né? E eu acho interessante porque, assim, em Efésios 4, verso 21, lá diz que devemos apresentar a verdade como ela está em Jesus. E até nisso tem uma verdade. Quando se Uhum. fala da aflição, do conforto. Devemos apresentar a verdade. Qual é a verdade sobre isso? Sobre esse assunto, né, das aflições, do conforto. Como ela é apresentada em Cristo? Aí aqui diz assim, Hebreus capítulo 5, o verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Então, ele aprendeu. Cristo também é através das coisas que ele sofreu. Então, veja só, como você mencionou, ele é um exemplo para nós, né? Jesus, claro, ele é Deus, mas quando ele veio a este mundo, ele assumiu a natureza do homem caído, né? Essa Uhum. natureza que está sujeito a aprender as coisas e Uhum. passar por dificuldades, sofrimentos. E até o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Hebreus, ele diz assim, naquilo que ele foi tentado, naquilo que ele sofreu sendo tentado, então sofrimento, as aflições vêm por causa das tentações, né, no dia a dia. E tem muitas tentações aí disfarçadas, né? Só que Cristo, ele aprendeu não caindo, Uhum. É. né? Mas superando todas. Imagina a pressão, né? Mas venceu. E está como exemplo para cada um de nós. Pois é. O João 3,16, né, é bem conhecido, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto, que deu o seu Filho, né? Para morrer pela humanidade. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Aqui diz, ainda que era filho, né? Aprendeu, né? Ainda que era filho, ele sofreu, né? Então, Uhum. ele nem se isentou e Deus não isentou ele de qualquer sofrimento que viesse passar aqui por essa terra, né? Por mais que ele amasse, visse ali a dor, né, do que ele estava passando, ele permitiu que isso acontecesse com um único objetivo, né, um propósito de salvar a humanidade, né? Sabia que no final de todas as coisas ele sairia vitorioso. Interessante, Cris, porque aí cai por terra aquela coisa que outra vez você comentou aqui no programa. Ah, não, as pessoas muitas vezes, não, Jesus venceu porque era Jesus, né? Mas não, aqui diz que ele, ó, passou, né? Ele foi tentado, aí ele Ele veio como padeceu, ser ele humano também, aprendeu, né? né? Veio como ser humano também. Uhum. Ele padeceu, ele sofreu, não foi? Não, porque é Jesus, né? Tô de boa aqui, não houve sofrimento, foi fichinha, citações, os insultos. Eu acho até interessante que muitos dizem assim, ah, mas Jesus não entende não. A questão emocional, as angústias, né? O que passa na mente do ser humano, porque ele só apanhou fisicamente ali, né? Ele recebeu aí chicotadas e tal, mas veja só, Jesus entende os dois lados, sofrimento físico, mental, porque no momento do julgamento ali, cuspiram nele. Então imagina, uma cuspida aí gera algo aí na mente, meu amigo, que não é bom não. A humilhação, né? Então ele entende todos os tipos de sofrimento, porque ele passou por todos. Em tudo foi tentado, né? A nossa Hebreu, semelhança, né? nossa Falar a semelhança, né? nossa, né? Uhum. Hebreus capítulo 4 fala, né, que a gente deve se achegar a ele, né? Porque ele em tudo foi tentado, né? Mas sem pecado, né? Isso. Acheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber Graça, é, né? graça em ocasião oportuna, né? Como diz lá, né? Aham. Que ele passou por tudo, né? Ele sabe, né, dos sofrimentos humanos e ele está para socorrer qualquer um, aquele que em busca dele. Ele venceu tudo isso, né? Porque ele está em constante ligação com o Pai, né? Isso é Exatamente. um exemplo para a gente também, né? A frustração pode vir, mas a gente deve estar em constante ligação com o Pai, né? Só assim nós venceremos todo o mal, né? Que vier Isso. diante de nós. Amém. Exatamente. 12ª pergunta. No aperfeiçoamento do caráter, o que precisa sobreviver a Sobreviver todos. a todos, né? No aperfeiçoamento, né, do caráter, o que precisa para o caráter ser Olha, aperfeiçoado, né?
Davi, né? Onde Deus disse, ó, esse é o homem segundo o meu coração. Aprendeu, né? Por meio das suas aflições, né? Foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse, né, os teus estatutos, né? Então, no aperfeiçoamento do caráter, o que precisa sobreviver a todos? É necessário sobreviver a todos para que haja um aperfeiçoamento aí do caráter do ser humano? Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fore repreendido, porque o Senhor corrige o que o ama, a quem ama, né? E açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se faz necessário, né, a correção, passar pelos momentos de aflição, até para que a gente se aperfeiçoe, né? Eu acredito assim, quando qualquer um que passa por momentos de aflição, ele confia em Deus, ele vai ficar maduro para outra, quando vier outra aflição, seja lá qual for, ele está fortalecido. Ah, não, eu confiei no Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor fez passar, né, por aquela aflição, e eu venci através do poder dele. Então, eu também irei vencer, né, nessa posterior, nessa outra tentação, nessa outra aflição, problemas, né, enfim. Pergunta 13. É essa, é essa correção uma ocorrência prazerosa? No momento que acontece, né, na ocorrência dessa correção aí, ela é prazerosa, Hebreus 12, verso 11 diz assim: Na verdade, toda correção ao presente, ou seja, no momento, né, que está acontecendo, não parece ser de gozo, de alegria, né, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha, no momento não é legal, né? É. Mas depois produz um fruto, né? Pacífico, né? Uhum. É bom lembrar aqui que a gente já comentando de novo aqui, o caso de Davi, né? Foi bom eu ter sido afligido, né? Ele não disse assim, ó, vai ser bom quando eu for afligido. Não é? Digo, ó, Foi bom, né? eu cometi um delito aqui, mas eu sei que Deus vai me castigar. Vai ser bom eu passar por esse castigo. Não, é difícil. Eu acho que dificilmente alguém falaria algo assim, né? Foi bom eu ter sido afligido, né? Ele diz, ó, não desprezes a correção do Senhor, né? O Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer um que recebe por filho, né? Então, ao presente momento, de fato, não é prazeroso, né? É de tristeza, como diz aqui, né? Mas depois produz um fruto pacífico, né? Ou seja, a gente vai ter aquela mesma sensação que Davi teve. Foi bom? Foi bom eu ter passado? Por quê? Se Deus não castiga, Paulo Henrique, quando nós fazemos alguma coisa de errado, né? Então, eu digo assim, bom, tá tudo bem, Deus não me castigou, então acho que não foi tão grave assim, não, né? Eu posso continuar a cometer esse delito, né? Então, aí seria um grande engano, né? Bom, pode ter certeza. Se a gente saiu do trilho, consequências vai vir, né? Aqui está o manual, aqui está o manual. Para vocês serem felizes é dessa forma aqui, ó. Saindo disso, Não vai haver felicidade. não vai haver felicidade, não tem, não tem outra. Lembre-se de uma coisa, né? De Deus não se zomba, né? E se escarnece. E olha, é melhor sofrer, passar por dificuldades, o Senhor ali nos afligindo, do que a gente sofrer por outros meios, né? Que não sejam pelo Senhor. Aí, meu filho, aí o sofrimento é triste. Até o próprio Davi, quando ele cometeu o pecado ali de fazer a contagem do povo, e veio agora uma repreensão forte, um castigo, né? Uhum. E ali o profeta disse assim, você pode escolher 3 coisas. Né? É Ele verdade. escolheu ser afligido pelo Senhor ali. Porque ele disse assim, não, se for pelo homem, o homem não vai ter a misericórdia que o Senhor tem. Já ele confiou na misericórdia do Senhor. Né? Eu sei que eu vou passar, mas o Senhor é misericordioso. Né?
ele vai, embora eu tenha que passar por isso, que vai ser doloroso, mas ele vai ser misericordioso. Ele vai ver até onde eu posso aguentar, né? Ele vai me socorrer. Né? E com o ser humano não, né? O ser humano sem Deus, ele se torna um diabo. Né? E o diabo não tem misericórdia. Ele mesmo se destrói, hein, com as próprias mãos. E eu acredito também assim, que a aflição, por mais, como diz aqui, né, não é bom no momento, e você deu exemplo na igreja, assim, acontece, não está acontecendo nada, então eu posso... A aflição, eu acredito que ela se faz necessária em muitos momentos, para a gente lembrar também que a gente depende de Deus. Que a gente assim não pode estar aí, se achar sozinho que pode tudo, né? Pode fazer todas as coisas só, porque também tem esse mal hoje na nossa sociedade, né? Você pode fazer o que você bem quiser, né? Faça isso, pensa assim, age assim. E muitas vezes onde fica a oração nisso tudo? A dependência a Deus. Se você pode sozinho, então o ser humano ele acaba pensando que é o super-homem, né? Ele pode fazer como ele bem entender, né? Ele vai chegar um certo momento da sua vida em que vai olhar para os lados, olhar para cima, olhar para trás e vai dizer, estou perdido. Eu estou num caminho onde eu não deveria estar, né? E daí é melhor passar por aflições perto do Senhor, né? O Senhor, do que a gente entrar pelo caminho que muitas vezes pode ser um caminho sem volta, né? Pode ser um caminho que, ao final, é um caminho de morte. Você deu o exemplo dos 3 amigos de Daniel. O Senhor estava ali com eles, né? Uhum. Na aflição ali, né? Então, passar por uma aflição com o Senhor vai ser mais fácil do que você sozinho. Sozinho talvez você não consiga, né? Você fique pelo meio do caminho. Mas com o Senhor, como ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ano, eu venci o mundo. Então você vai estar com o vencedor, né? Que passou por tudo e venceu, né? Muito bem. Vamos agora para o quê? Para a última pergunta, é isso, Leandro? Isso, última pergunta. Que ânimo e fortaleza, portanto, deveremos ter mesmo na hora da aflição? Ó, mesmo na hora da aflição, mesmo diante aí do mar, do rio, cheio, do fogo, da angústia, né? Das aflições, diz assim, Hebreus capítulo 12, o verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha, está todo ali, parece que todo debilitado, né? Uhum. Mas a ordem é dada através desse verso, palavra de Deus. Tornai a levantar as mãos cansadas, mesmo cansado, levante. E aqui se faz quando se fala levantar as mãos, sempre é aplicado na oração, né? Uhum. Você levantar as mãos em oração. E os joelhos desconjuntados. Aí surge aquela pergunta, você tem dobrado os joelhos, né, diante de Deus, nos momentos das dificuldades, e orado? Porque os salmos ali, né, em especial acho que é o Salmo 96, fala que devemos nos ajoelhar perante o nosso Criador. E esse mesmo Criador é o mesmo que passou por aflições e traz essa mensagem, né? Mesmo que você esteja todo aí, debilitado, cambaleando, né, com as aflições e problemas da vida, erga suas mãos, os joelhos aí, né, que estão desconjuntados, como diz aqui nessa versão, e Então, procure o Senhor. o que esse verso quer dizer, o que ele significa seria o quê? Não, ó, em qualquer situação, por qualquer situação que você estiver passando, busque o Senhor. Não é isso? Isso. Que a gente deve buscar o Senhor, independente de qualquer circunstância que Ou você como esteja você passando. esteja, né? Não deixemos de buscar o Senhor. Não é isso? Mesmo estando cansados, joelhos aí desconjuntados, né? Mas Uhum. busque o Senhor, né? E daí, Paulo Henrique, eu não sei se a gente vai chegar a ler esse verso nos próximos estudos, mas era bom a gente fazer lembrar que a gente já leu ele aqui no programa, e diz assim, você vai abrir sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 4, e a partir do verso 13, que diz, mas alegrai-vos no fato de serdes
participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrei. Então, ele pede para que a gente se alegre. Se você está passando por aflições, né, tá sendo participante das aflições de Cristo, então se alegre, porque você está no caminho da vitória. Assim como o Cristo passou por aflições e venceu, você pode vencer também. Não é isso? E aí eu acho que é o ponto, assim, chave, né, de todo o assunto que estamos apresentando. Porque, assim, se Cristo, ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, ele passou por aflições, dor, a semelhança do ser humano. Então, assim, você deve se alegrar mesmo, porque você está participando, né, do que ele passou. E você, como você bem falou aí, você vai vencer. Né? Porque Sim, é algo sim. que ele passou e venceu. E ele vai estar com você, né? Claro, se você assim o buscar, né? De todo o coração. Ele Aí, mesmo diz, né? Estou convosco até a consumação dos séculos, né? exatamente. Estou convosco, né? Não os deixarei órfãos. Né? Eu vou para o Pai, né? E voltarei para vós outros, né? Enfim. E continuando aqui, só para finalizar, se pelo nome de Cristo, verso 14, sois vituperados, bem-aventurados sois. Né? Aí o verso 15 ele diz, né? Ou seja, você vai estar passando por situação difícil, por aflições, né? É, se alegre, né? Porque em algum fim tem nisso aí, né? Vai ter algum benefício nisso aí. Seja ele para o seu aperfeiçoamento do caráter, como para trazer você de volta ao caminho. Agora, o verso 15 diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Né? Aí, meu filho, aí o sofrimento é maior, né? As consequências vão vir, porque se você comete um ato de um assassinato, né? Rouba, você vai ser preso, né? Deus pode me perdoar, pode, mas as consequências há de vir. Isso. Então, esses são alguns dos conselhos que a Bíblia nos apresenta e nos ensina. E mesmo assim, né, Gleice? Se uma pessoa passou por isso e ela está ouvindo, né? Uhum. Assim, Deus ele pode perdoar você, que eu acredito assim, que vai amenizar o sofrimento, porque Sim. eu acredito que o pior sofrimento é o que a culpa traz, né? Você ficar ali, poxa, eu sou culpado. Mas você saber que tem esperança para os pecados que você cometeu, confessando e abandonando, embora você possa sofrer, como você me falou aí, as consequências vai vir, mas você vai dizer assim, não, com Deus eu estou em paz, né? Ele me perdoou. Exatamente. Isso. Então, ok. Vamos ouvir mais um hino e em seguida a gente volta para a gente fazer a oração final.